gente dar prosseguimento. Doutor Ronaldo Zonta. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo Zonta, eu sou médico de família e comunidade, atuo no Centro de Saúde do Saco Grande há 6 anos. Sou formado aqui pela UFSC, fiz residência no Conceição e recebo alunos também aqui da graduação. Né? Em relação à declaração de conflito de interesses, que foi solicitada aqui pela Liga, então eu sou médico de família, contratado pela Secretaria Municipal de Saúde. Também recebo como bolsista PET urgências do Ministério da Saúde, médico regulador do Telesaúde da Grande Florianópolis. Sou entusiasta da prevenção paternária, da medicina de família e comunidade do SUS. Tenho uma posição crítica em relação às políticas públicas verticais e sem filiação partidária também, que às vezes é importante colocar, né? E sem afinidade nenhuma com o movimento anti-vacina, como foi citado aqui, que tem causado vários problemas aí mundialmente, como já citado pelo professor antes. Então, vou começar eu pensei em fazer esse início aqui da discussão, colocando um pouco do que existe hoje sobre o câncer de colo uterino, o rastreamento e as controvérsias existentes em relação à vacina. E acredito eu que as apresentações vão ser complementares com a doutora Sônia e o doutor Jardel em relação à análise mais profunda dos dados científicos existentes. Então, uma reflexão interessante que a gente pode começar a fazer sobre o câncer de colo uterino é olhar para qual é a real impacto desse câncer no Brasil, né? Então, a gente sabe que no Brasil morrem 1 milhão de pessoas ao ano, sendo 1.370 mulheres ao dia. E aproximadamente 13 a 14 morrem de câncer de colo uterino, aproximadamente 1%. Isso significa que 98% das mulheres aproximadamente não morrem por câncer de colo uterino no Brasil. Isso não significa que a gente não deva ter campanhas de rastreamento e não lute por um mundo, sim, sem o câncer de colo de útero. Né? Quanto ao rastreamento, o que a gente sabe hoje? O câncer de colo uterino ele se manifesta a partir da faixa de 25 a 29 anos, aumentando seu risco ao atingir o pico nos 50 a 60. Então é um câncer de progressão lenta, né? Então aqui uma lesão pré-cancerosa para virar um câncer às vezes leva de 10, 20 a 30 anos. Hoje em dia a gente usa como método de rastreio universal o Papa Nicolau, descoberto pelo médico grego desde 1948, e que se pretende a detectar lesões pré-cancerosas no momento que a gente consiga fazer, então, uma intervenção para evitar que vire um câncer invasor. Atualmente, a recomendação de rastreamento no Brasil e nos países desenvolvidos do mundo, também e subdesenvolvidos, é que se faça o rastreio entre 25 e 64 anos, a cada 3 anos, e 2 exames de resultados anuais normais. O rastreamento é diferente para portadores de HIV e pessoas com outras imunossupressões. O que se sabe? Que antes dos 25 anos, a prevalência de lesões de baixo grau tem regressão espontânea e não se recomenda o rastreamento universal. Após os 60, tem que ser individualizado. Esse é o folder do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que prevê o rastreamento de 25 e 64 anos para as mulheres no Brasil. E se sabe que o rastreamento com o Papa Nicolau, devido a esse tempo de evolução de 10 a 20 anos para um carcinoma in situ, ou seja, que coloca que a minoria das infecções de HPV acaba provocando NICs, que são lesões pré-cancerígenas, e mesmo quando surgem, são facilmente detectadas pelo Papa Nicolau, permitindo o tratamento adequado e evitando o aparecimento. Estima-se que 90% do risco de câncer de colo uterino pode ser reduzido com o Papa Nicolau feito de forma adequada, né, e no período adequado. Há outros fatores de risco também que são importantes a gente observar em relação ao câncer de colo uterino, entre eles o tabagismo, a classe social baixa. A gente sabe que os países em desenvolvimento têm uma prevalência maior do que os países desenvolvidos, e relações sexuais desprotegidas com métodos de 100 metros de barreira. O que se observa em relação ao rastreamento no Brasil e no mundo é que a maioria das mulheres que morrem de câncer de colo uterino são pobres, analfabetas, presidiárias, promíscuas, portadoras de HIV, usuárias de drogas e profissionais de sexo. As mulheres urbanas de classe média fazem Papa Nicolau mais do que o recomendado. Ou seja, é uma lei de cuidados inversos. Quem deveria fazer não faz, quem está fazendo e faz em excesso são as mulheres que provavelmente não desenvolveriam câncer de colo uterino. Sabe-se que na Espanha, aproximadamente 30% da população que deveria fazer, apenas 30% da população que deveria fazer o rastreio o faz e predomina nas classes médias e altas. Isso faz o quê? Faz a gente pensar no acesso que a gente dá à nossa população, visto que ele está
não tem equidade de acesso para essa população, principalmente quando a gente tem uma atenção primária ainda em processo de implementação. Sobre a vacina do HPV. Então, aqui é uma das notas técnicas de 2011 do Ministério da Saúde, como outras já produzidas, inclusive uma em Florianópolis, pelo professor Jardel, outras em outros municípios e também outras do Ministério da Saúde, que apontavam a não inclusão da vacina do HPV no calendário. E uma das questões era a questão do custo, visto que no ano de 2010 se gastava 1 bilhão e 200 milhões de reais com todos os imunobiológicos, e se já se conhecia o impacto de uma das vacinas, que é a influenza A, onde foram gastos mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então se questionava o custo-efetividade dessa vacina. No relatório técnico de dezembro de 2013, se coloca que o custo que aprova a vacina para o Sistema Único de Saúde, coloca que o investimento vai ser na ordem de 360 milhões para a aquisição de 12 milhões de doses. E cita que provavelmente há uma possibilidade de redução de câncer invasivo. E para estudos de custo-efetividade, cita um artigo dessa pesquisadora, Novaes, de 2012. A partir disso, o que está acontecendo na comunidade científica é que há uma série de avaliações críticas feitas por médicos, entidades, universidades e artigos científicos que questionam a vacina do HPV. Como foi uma delas, no Brasil tem atualmente sendo difundida na internet, pelo professor Eno, que é médico de família e teleconsultor da UFRGS, professor e doutor em epidemiologia pela essa universidade, e artigos de 2 médicos de família que fazem uma revisão crítica. O que eles dizem? Eles questionam o principal motivo da vacinação, que seria a redução dos casos de câncer e a redução de mortalidade. O que se sabe hoje? Pelo tempo de estudo que a gente tem até agora, a gente não tem nenhum estudo consistente que demonstre a redução de casos de câncer, de colo de útero ou de mortalidade. O que se sabe? Que a vacina, sim, é efetiva na redução de lesões NIC1, NIC2 e com menor magnitude NIC3. NIC1 e NIC2 são lesões que uma boa parte delas regridem espontaneamente. E há uma série de questões relacionadas ao tempo de permanência da imunidade, como citado pelo Dr. Edson, que tem estudos que variam entre 5 a 8,5 e 9 anos. Então, a necessidade talvez de uma revacinação. E a discussão que se tem sobre o efeito ecológico de ninho vazio para as outras cepas oncogênicas. Ou seja, será que a gente atuando sobre essas 2 cepas, outras não tomarão o lugar dessas 2 cepas com potenciais malignizantes maiores? São questões que são abertas aí à discussão, que mostram uma certa fragilidade da efetividade da vacina. Em relação à segurança, pensando em segurança, em vacina, a gente deve imaginar que considera segura a administração de uma vacina quando seus riscos são aceitáveis e seus benefícios os superam, dentro do primo non nocere, primeiro, não fazer dano da medicina. Então, a gente sabe que os efeitos adversos mais graves, todos carecem de nexo causal, como já demonstrado pelo Dr. Edson, não há nenhum estudo mostrando nexo causal desses efeitos adversos graves com a vacina, ou seja, os estudos clínicos randomizados não encontram efeitos adversos graves atribuídos à vacina. Há sim dados de farmacovigilância do vírus que mostram números de episódios adversos mais leves, moderados, superiores em relação às demais vacinas. Só que, como foi colocado, não há como se utilizar desses dados para se comprovar que os efeitos graves sejam causados pela vacina. Porém, a falta de evidências de não existência de efeitos graves não é evidência de segurança. Há uma série de questionamentos na mídia, inclusive eu cito um dos questionamentos de 2009, de uma das pesquisadoras da Merck, da vacina Gardasil, doutora Harper, que questiona que não haveria benefício algum em política pública, visto que não se provou que a vacina consiga fazer a proteção por pelo menos 15 anos. Então, ela coloca que muitas vezes as meninas jovens e seus pais deveriam receber um aviso mais completo sobre os riscos dessa vacina. Então, é uma das pesquisadoras que estava no grupo de trabalho do Gardasil. Israel, em outro caso, no ano passado, suspendeu a vacinação, questionando uma série de efeitos colaterais que aconteceram, que não foram provados sendo causados pela vacina, mas questionando seu custo-efetividade. O câncer de colo uterino em Israel é considerado uma doença rara, visto que não é um problema epidemiológico grande do sistema de saúde, e o gasto com a vacina não seria custo-efetivo. E se questiona, visto que as 2 empresas farmacêuticas, fabricantes da vacina, estão com um lobby e um marketing extremamente agressivo. Não há evidências que a vacina protege contra o câncer e somente se sabe que ela protege contra o vírus em si.
não há evidências da diminuição de câncer de colo uterino. Quanto a custo e efetividade, algumas revisões sistemáticas questionando a efetividade da vacina e a falta da gente ter estudos de maior segurança, questionam a introdução dela nos calendários vacinais, como esses dois estudos, visto que o programa de vacinação deveria prevenir câncer cervical e salvar ali vidas e não haver nenhum risco de efeitos colaterais sérios. Ambos dessas duas necessidades previstas da vacina não são provados, isso que é uma série de críticas e evidências que estão ainda conflitantes em relação à vacina. A nota da Sociedade Brasileira de Medicina de Família desse ano coloca ou não apoia a inclusão da vacina, visto que o potencial de dano pela devida divulgação de uma vacina com garantia de proteção ainda não foi comprovado. Os efeitos colaterais ainda são pouco demonstrados, o tempo de proteção conferido pela vacina é desconhecido e pode significar um gasto excessivo e desnecessário, sendo que esses recursos poderiam ser usados para o que já se comprovou como eficaz na redução de mortalidade de câncer de colo uterino, que é o Papa Nicolau, o acesso à atenção primária, ao acesso ao exame de forma adequada. Quanto aos conflitos de interesse que a gente pode observar em relação à vacina, existe um artigo aqui de 2013 que acessa quais são os painelistas que participaram do estudo Cochrane, que avaliou a vacina. Então eles colocam que 12 autores desse estudo, 8 têm conflitos de interesse com fabricantes, e 2 deles participaram, inclusive, dos estudos principais da vacina. Os casos de 3 desses pesquisadores principais, o Dioner, que participou inclusive dos estudos Future 1 e Future 2, que tem grandes vínculos financeiros com a indústria, com a Merck, com a Glaxo e outras indústrias farmacêuticas, que é uma questão que a gente deve levar mais transparente isso para uma melhor tomada de decisão. Então, se coloca inclusive que talvez o vírus do HPV, as vacinas e o conflito de interesse seja uma história de um exemplo da falta de transparência, de rigor informativo, e isso mostra a influência do poder da indústria farmacêutica, prejudicando gravemente a inteligência e a saúde das pessoas. Conclusões e perguntas, então. Como conclusão dessa apresentação, eu colocaria que uma conduta segura nesse momento seria aguardar os resultados e análises independentes de um segmento maior dos locais onde a vacina está implantada há mais tempo, e enquanto isso buscar estratégias para captar o Papa Nicolau e segmentos populacionais femininos que persistem à sua margem, ou seja, as mulheres que realmente vão desenvolver o câncer de colo uterino que não têm acesso à atenção primária. Abordagem ampla da verificação de segurança e custo-efetividade, que deveria levar em conta outras estratégias de enfrentamento da carga da doença associada ao HPV e seus cofatores que levam ao câncer cervical. Por exemplo, a China, de 1985 a 2002, reduziu a incidência do câncer de 17 para 6 em cada 100 mil mulheres, simplesmente com a modificação dos demais fatores de risco, como o tabagismo, melhora dos níveis socioeconômicos e, inclusive, a falta de acesso à atenção primária. Então, muito mais barato, mais custo-efetivo e muito mais comprovado. Em relação a uma coisa que eu acho positiva desse debate é justamente o debate na mídia. Quando a gente vê que na mídia se discute prevenção quaternária, se coloca criticamente o modo como se recebe pela população uma proposta vertical de política de imunização e se discute na mídia, isso é muito positivo. Quer dizer que a nossa população não aceita mais de cima para baixo uma vacina e sim vai discutir. Claro, o risco de que essa discussão tenha certos vieses é grande, com certeza. Mas a informação está aí e a medicina cada vez mais vai ter que trabalhar com a tomada compartilhada e transparente de decisões. Então, uma série de artigos aqui que mostram a discussão, que inclusive na Folha de São Paulo, muito proveitosa, com 2 artigos, com resposta, e que a população com isso vá tirando suas conclusões, né? Então, a necessidade cada vez mais de uma tomada de compartilhada e transparente de decisões entre o médico e o paciente, e daí eu coloco esse artigo da BMJ aqui de janeiro de 2014, onde se coloca uma discussão. Será que os médicos deveriam contar aos seus pacientes quem os paga e por quê? Porque, visto que se eu vou ao médico e ele me induz a fazer uma atividade preventiva, a usar um medicamento, eu deveria me perguntar, esse profissional, ele é pago por quem? Esse profissional, ele me dá amostras grátis? Ou seja, será que ele recebe representantes da indústria farmacêutica no consultório? Até que ponto a influência desses representantes influencia no que ele me propõe como proposta terapêutica e como proposta preventiva? Há um site na Inglaterra que coloca aberto para todo médico declarar o seu conflito de interesse e o paciente, quando buscar esse médico, saber quem está buscando e poder colocar isso de uma forma transparente para tomar uma melhor decisão. Então isso eu acho muito interessante, está começando a acontecer e a gente cada vez mais trabalhar com essa tomada de decisão compartilhada e transparente.
Como pergunta-se, eu colocaria: o Brasil deveria ter introduzido a vacina do HPV, apesar da falta de evidências concretas de seu custo, efetividade e segurança? É a melhor forma de reduzir a mortalidade desse câncer, no atual contexto de consolidação da PES e inequidade de acesso? Seria mais adequado investir em outras estratégias já comprovadas para reduzir o câncer de colo de útero e sua mortalidade, ou seja, ampliar o acesso à atenção primária, a equidade, qualidade dos exames, redução do tabagismo, melhora das condições de vida? A gente vê que países desenvolvidos têm muito menor incidência de câncer de colo uterino. Então, será que um investimento na ordem de 300 milhões que está sendo feito e que vai ser anualmente, que cada vez tende a ampliar, apesar da proposta de redução de custos da vacina, será que é o melhor investimento no atual contexto brasileiro? Como podemos consolidar um modelo de escolha de tecnologias de saúde para políticas públicas baseado nas melhores evidências e de forma independente do lobby da indústria farmacêutica e de seus interesses comerciais? A ideia não é demonizar a indústria, mas é colocar que há interesses comerciais por trás da relação médico-indústria farmacêutica, e a gente precisa olhar para isso de forma transparente e crítica. E como a gente vai consolidar esse modelo no país, né? Como podemos, como profissionais de saúde, consolidar um modelo de tomada de decisões compartilhado, personalizado, em meio a incertezas clínicas, rastreamentos, terapêuticas, medidas preventivas, de forma transparente e baseada em evidências? Ou seja, quando o paciente vem para mim para fazer um rastreamento de câncer de próstata, como que eu vou discutir com ele a não evidência desse rastreamento, a necessidade de fazer, ou mesmo como que a gente lida com o lobby da indústria frente às políticas públicas via Congresso Nacional, quando a gente vê, por exemplo, o caso da mamografia, de projetos de lei para torná-la obrigatória a partir dos 40 anos, sendo que o mundo inteiro mostra evidências contrárias a isso? Como que a gente vai lidar com essa situação? Como que a gente vai criar talvez um Instituto Nacional baseado em evidências e que consiga ser independente do lobby da indústria? São esses questionamentos que eu colocaria para vocês. E, finalizando, esperamos que, quem sabe no futuro, sendo entusiasta do SUS, na Copa e nas Olimpíadas, a gente faça como a Inglaterra fez e coloque lá como homenagem o NHS, o National Health System em inglês, né? Sistema Público em inglês, no nosso Sistema Único de Saúde. Obrigado, e deixando a mensagem que